gente, se você escutar algum barulho de serraria, de barulho, é porque tem uma serraria bem aqui no começo da rua daqui onde eu moro e fica perto. Então, no título do vídeo, como vocês viram aí, a oração não faz milagre, a oração não funciona. Então, eu tive várias experiências, diversas experiências. E é óbvio que você que é evangélico, você não se pergunta disso, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e eu espero que vocês tenham aí... Vá pesquisar mais, vá estudar mais, para depois vocês virem me atacar aqui, né? Porque eu vivi 15 anos no sistema religioso. Eu também acreditava que a oração fazia milagre e que a oração, ela era, enfim, era milagrosa, né? Trazia milagres. Só que quando você vai descobrindo aos pouquinhos as verdades sobre as coisas que a gente não foram contadas pra gente desde pequeno, e sim se por si próprio você estudar, você ir atrás das verdades, você não vai descobrir nunca, você vai viver sempre aí na base da mentira que o povo quer que você acredite. Então, eu tive várias experiências, vi experiências, porque algumas pessoas falam que a oração de Deus, né? Deus, você fazendo uma oração com Deus, Ele vai te abençoar, vai trazer milagres para você, vai, enfim, vai colocar e fazer milagres, né? Ressuscitar mortos, assim como Deus, esse Jesus, né? Ele fazia milagres descritos na Bíblia, né? Porque na verdade, na vida real, você não vê isso, esse Jesus fazendo isso, e muito menos esses falsos profetas, né? Assim, eu tive uma experiência, vou contar aqui um pouco da minha experiência do quando foi que eu peguei uma micose. Tem até vídeo meu no canal aqui falando sobre a pomada e tudo. O quanto que eu usei tantas coisas. Fiz oração. Minha mãe fez oração. Eu mesma fiz oração pra mim mesma. Até então, quando eu não sabia, quando eu vim, depois refleti, depois pra trazer esse vídeo aqui junto pra vocês, né? Pra vocês ficarem aí. Enfim, não é obrigado vocês a acreditar no que eu tô falando, mas pra vocês terem algumas evidências aí que essa oração ela não funciona e ela não traz nada, né? Esse Deus, essa oração desse Deus aí, que você tem uma oração, fazer oração para Deus trazer aí a sua cura, para você, enfim, trazer um milagre aí para você, o mal não pegar em você e você não ter, o mal não mexer com você, né? Então, eu tive uma experiência que eu peguei uma micose no meu braço, foi de acho não, tenho pura certeza, que eu não sei se foi de areia ou se foi de gato, mas eu fiz umas pesquisas que é mais transmissível por conta de animais, né? Transmissível de animais para humanos. E eu estava com como é que se diz? Baixa, como é que se diz? Proteção, né? Do meu organismo, enfim, tava amamentando, enfim, eu não entendo por que eu peguei. Porque teve que pegar, né, na verdade. Eu não sei nem se foi por conta de... Porque eu também, eu tenho uma história aqui, falando aqui no meu canal, só sei que eu vou, resumidamente, eu peguei uma micose aqui nesse meu braço, ficou carne viva. Todo esse meu braço ficou com carne viva. Também ficou aqui na região do meu peito, porque tem vídeo aqui no meu canal explicando o porquê que eu peguei, como foi que eu peguei. Então aí eu usei minha fé. Enfim, eu mesma falando comigo mesma, acreditava que aquilo ali ia melhorar, ia voltar ao normal e tudo. Eu usei tanta coisa. Eu passei... como é que se diz? Na época eu passei tanta coisa, como... Nem me lembro muito bem aqui, mas eu sei que eu fiz um monte de coisa.
passei óleo de coco, passei tanta coisa que misericórdia. Fui na igreja, o pastorzinho lá fez oração no meu braço, depois ficou orando, aí depois passou um óleo e tudo, e não sarava, sabe? Demorou meses, eu não esperei por muito tempo, assim, eu sei que como aquela oração e aquele óleo que ele tinha feito já não estava servindo para nada, eu fui logo comprando logo a pomada, porque eu já não estava aguentando mais, eu estava com medo de espalhar para todo o meu corpo. E aí eu tive que depender da medicina, comprar uma pomada, né, para poder usar, para poder eu ficar melhor. Então, foi quando eu tive essa convicção, né, essa certeza que milagres de oração não funciona para nada. Assim como oração não traz milagre para nada. E eu não dependi desse Deus. Esse Deus, esse Deus aí que diz tanto ser poderoso, né? Ele faz milagres, enfim. Ah, mas porque você não usou sua fé, você não fez nada direitinho. Não, não existe isso. Porque você depois vai entender melhor sobre essa historinha aí. Que esse negócio de usar fé, que tem que ir pra igreja, não sei o quê. Eu já fiz a minha parte. Usei minha fé, eu mesma. Fiz minhas orações e não funcionou. Eu dependi da medicina. Eu dependi somente da medicina. Não dependi desse Deus. A oração que eu fiz foi em vão. A oração que eu fiz, a fé que eu fiz, o tempo que eu perdi achando que a oração ela funcionava, não funcionou. Assim como você vai ver o seu líder religioso, ele só fazendo milagres só dentro da igrejinha, em relação a tirar dor de cabeça, a tirar alguma dor do corpo. Você vai ver ali seu líder religioso fazendo a oraçãozinha com a fé dele, e diz aquela pessoa, que eu acredito que aquela pessoa ali, eu não confio nesses milagres de igreja, porque acredito eu que essas pessoas, algumas são pagas para poder dar testemunhos, para poder falar que aconteceu, enfim, contar a historinha, né, para enganar os outros. E também eu acredito que aquela pessoa passou primeiro pela medicina para depois ir para a igreja para dizer que foi Deus que curou. Porque oração não funciona. Você vai ver muito essas supostas igrejas evangélicas que diz tanto ter o poder de Deus lá dentro, tanto aquele lugarzinho ali é sagrado, é lugarzinho sério para você ter respeito, o ser humano ter respeito ali, foi muitas das vezes roubados por ladrões, levaram o ar-condicionado, enfim, roubam direto esses líderes. Eu já vi um testemunho que uma igreja aí está sendo roubada direto. E cadê esse Deus que protege a sua igrejinha, né? Tanto que os irmãos fazem a oração, os evangélicos fazem tanta oração para esses ladrões ir embora, e eles não, um milagre, a oração deles não funciona, né? Porque é oração em vão, palavras em vão pro vento, porque não resolve nada. Os ladrões continuam lá roubando e pronto. Ninguém dá um jeito, nem Deus protege, né? E nem eles não faz nada. Então, como diz aquele ditado, né? Não cai nenhuma folha da árvore sem a permissão de Deus. E por que Deus está vendo isso tudo e ele permite? Porque ele está permitindo. Se ele permite, se ele vê tudo isso e ele não faz nada, é porque ele é cúmplice. E ele também, ele ama uma cachorrada, né? Ama um roubo, ama um sacrifício, ama uma morte, derramamento de sangue, né? Então, não venha dizer que seu Deus ele é milagroso, que ele faz tanto milagre, que ele é poderoso, sendo que ele é a favor dessa cachorrada toda. Outra
O que eu mais, assim, não vejo, assim, nesses líderes religiosos que eles tanto têm o poder de Deus, né? Que dentro da igreja é uma coisa e por fora é outra, porque quando o seu Jesusinho, no filmezinho que vocês assistiram, cansaram de assistir, que ele fazia milagre, ele não fazia milagre dentro de igrejinha, não. Ele fazia milagre na rua. Ele ressuscitou. Olha só, o tanto que esse poder desse Deus, né? Ele ressuscitou Lázaro morto, assim como... Aí você vai me perguntar, você vai me dizer, mas você não usou a sua fé, por isso que você não foi, não teve um milagre, porque você não usou sua fé, você não foi lá para a igreja, você não fez nada certinho. Lázaro, ele estava morto, né? Diz essa historinha criada pela Igreja Católica. Ele estava morto. Como é que o morto vai criar fé? Como é que o morto vai ter fé para poder ele ressuscitar? Com esse poderzinho desse Jesusinho, desse Deusinho de vocês, ele pegou e simplesmente ressuscitou o Lázaro. E e ele foi até Lázaro. Ele foi até os mortos. Então, quer dizer, esses líderes religiosos que diz tanto ser poder de Deus, tem tanto poder de Deus, eu desafio eles, né, esses líderes religiosos, ir no cemitério ressuscitar mortos, assim como os Jesusinho deles fizeram. Não é só dentro da igreja, mas você tem que usar a fé, tem que ir para a igreja, não. Lázaro também não. Lázaro, ele estava morto. E porque eles querem que as pessoas que vão a ele, esse Jesusinho de vocês, ele ia até as pessoas enfermas e pessoas que estavam mortas e ressuscitava. Então, não tem lógica uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que está morta e ele ressuscitar. Então, porque esses religiosos, eles só falam que a oração só faz milagre só para alguma coisinha de dorzinha de cabeça, uma dorzinha de sei o que, um mal saiu, não sei o que fala que funciona, que não funciona. Porque se funcionasse mesmo, eles tinham que curar amputado, né? Uma pessoa que está sem sua perna, tem que ir lá e fazer a oração e aquela perna voltar a nascer de novo. Aí sim, eu acredito que a oração faz milagre. A oração funciona. Assim, eu acredito que se acontecer, né, que as evidências, tudo que aconteceu não foi isso, as pessoas que voltam a andar amputada, elas precisam e elas dependem da medicina, elas dependem do dinheiro, elas dependem aí de fazer uma cirurgia, um negócio para poder voltar a andar. Então, não é essa suposta oração aí milagrosa de Deus que vai fazer com que as pessoas voltem a andar, não. Porque as pessoas, até mesmo tem uma famosa aí, né, uma cantora, se eu não me engano, ou uma profeta, que diz ser profeta, que ela é muito antiga no evangélico, eu não sei o nome dela, mas ela veio a falecer, né, e ela era uma mulher evangélica, uma mulher muito fiel a Deus, né, uma mulher que tem tanto poder de Deus, que Deus fazia milagre. Cadê as orações dela? A mulher estava doente, estava com uma enfermidade, com a doença de câncer, né? Que eu não gosto de falar esse nome. Mas ela teve que falecer, né? Por conta dessa doença. E cadê o Deus dela para livrar os seus filhos de todo o mal, né? Como eles dizem. A mulher que diz ser mulher de Deus, cheia do poder de Deus, cheia de Deus, fazia essas orações. Cadê as orações dela? Funcionou? Ela voltou à vida, ela voltou aí a ser normal, sem doença, sem nada? Ela voltou? A oração dela funcionou? A oração dela trouxe milagre? Não trouxe. Então, o que eu quero chegar sobre esse assunto todo é que as coisas por si só elas acontecem. Tanto quando você sente uma dor de cabeça. Eu, por exemplo, às vezes eu sinto dor de cabeça. Começo de manhã, às vezes eu fico... Enfim, eu não faço nada, não faço oração, não tomo remédio, não faço nada. Mas quando é mais tarde, passa a dor de cabeça.
e eu não faço oração nenhuma, e mesmo se eu fizer, aí você fica falando, ah, mas eu tô com dor de cabeça, tô com alguma dor, vou fazer uma oração. Aí quando você faz a oração, aí daqui a pouco para, daqui a mais tarde para, aí você fala que foi a oração que curou você. A oração fez milagre em você. Não foi. Porque até chegou muitos momentos que eu não fiz nem oração nenhuma, que eu tava sentindo alguma dor, e simplesmente a dor ia embora. Não era porque eu fiz oração, e nem porque a oração me faz milagre, a oração funciona. E sim, funciona. O que vai funcionar para você se livrar dessa sua dor, com dor de cabeça, ou com febre, ou com alguma dor no corpo, o que vai fazer com que você se livre dessa dor é você tomando remédio. É você, enfim, tomando remédio, você dependendo da medicina. O que você vai depender é disso. Mas que a oração faz milagre, não faz. Eu vi relatos de homens, né, homens e mulheres de Deus dentro da igreja, né, dentro da igreja, homens e mulheres de Deus que foram assassinados dentro da igreja. Cadê esse poder de Deus? Cadê essa oração? O tanto que existe oração ali. Cadê que o pastor faz tanta oração? No comecinho até o fim, faz tanta oração. Se a oração ela realmente traz milagre, por que aqueles servos de Deus aconteceu aquela tragédia de perderem a sua própria vida dentro do sistema religioso? Aí eu te pergunto, né? Porque se a oração ela faz milagre e ela traz milagre e ela funciona, não era para ter acontecido aquilo. Então, a oração ela não funciona. A oração ela não existe. A oração é uma farsa, viu? Se você que tá dependendo aí de alguma coisa, de algum problema seu ser resolvido, ou até mesmo você não precisa fazer a sua oração, porque por si só ela vai ser resolvida sem você fazer oração nenhuma. Você pode, uma oração, você acha que é uma oração, você tá um supremo, né, um divino, um Deus aí grande que vai fazer milagre na sua vida, não. Através de uma oração, porque tá cheio de gente aí doente que faz tanta oração e não volta à vida. Não volta, enfim, a enfermidade não vai embora. A oração não funciona. A oração foi outra palavra. Essa palavra, ela foi criada, foi pegada de algum deus pagão, de alguma coisa que a Igreja Católica criou. Sobre esse negócio de oração. A oração não funciona. Você só está apenas falando com o vento. Com o vento e falando sozinha. Porque oração não vai funcionar. Se você não depender de você mesmo, de você e quiser arranjar um emprego, ou terminar um estudo, ou achar que vai conquistar alguma coisa, se você não se mover para nada, não espere essa oração dar resultado para depois você ver não fazer alguma coisa, não, porque a oração ela não funciona para nada, tá bom? Se você não você não for atrás, você não estudar, você não enfim, for atrás das suas coisas, a oração não vai resolver nada, não. Você só apenas falando com você, com o vento. Mas que a oração faz milagre, não faz. Eu tive experiência, eu vi experiências que a oração não existe. Se a oração é tão poderosa, assim como nos filmezinhos de Jesus que mostra aí ele fazendo milagres, ressuscitando morto, ressuscitando cego, trazendo ao cego a vida, trazendo um milagre o aleijado a andar. Cadê? Oração. Hoje os líderes religiosos se cansam de
de poder ficar orando ali para aquela pessoa voltar a andar, aquela pessoa voltar a ver, e aquela pessoa não volta a ver. Então tem alguma coisa errada por aí, né? Porque se esse Deus ele fazia tanto milagre, curava cego, curava aleijado, né? E por que eles não fazem isso também? Eles fazem isso porque a maioria não, eu digo todos que vão para dentro da igreja diz que foi oração, foi a fé que voltou a enxergar, voltou não sei o que, uma dor, não sei aonde, no estômago, que tá sangrando, que não sei o que, vários relatos. Esses relatos aí não dá para acreditar, porque a pessoa ela dependeu de uma medicina primeiro, de medicamento, para depois ir para o sistema religioso e falar que foi Deus que curou aquela pessoa. Como eu vi relatos de pessoas falando que uma mulherzinha que disse da igreja, de Deus, né? Falando que era para você tomar medicamento e orar. Então você não está dependendo desse Deus, desse poder desse Deus da oração. Você não está dependendo da oração e nem mesmo você está dependendo desse Deus aí fazer milagre em você, porque está dependendo da medicina. Está dependendo dos medicamentos para você ficar bom, né? Aí você vai e fica tomando remédio e ao mesmo tempo orando e mesmo assim indo para a igreja. Aí quando você ficar bom, aí você diz que foi Deus. Se você fala que foi a oração que fez milagre em você, sendo que você estava tomando medicamento, você não fala isso pro seu líder religioso, você não fala para todo mundo ali, porque é tudo combinadinho, sabe? Né? Para dizer que foi... Não existe, minha gente. Não existe uma pessoa ficar boa assim, só através de uma oração. A pessoa teve que tomar algum medicamento, a pessoa teve que passar pela medicina, essa pessoa teve que tomar algum medicamento, passar pela medicina para poder ficar melhor. E a maior hipocrisia é você usar tudo, a medicina, que é do mundo. Você que é cristão, vocês acham que tudo é do mundo. Você usa a medicina, você usa ali, você acredita no... Oi. Então é isso, o vídeo vai ser esse. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo, se vocês acreditam na oração que tem poder, que a oração traz milagre, que a oração funciona.